Ó, pessoal, então seguindo aquele esquema de pirâmide que eu já mostrei em dois vídeos meus, né? Um esquema de pirâmide que continha o nome de algumas sociedades esotéricas, né? O nome de algumas sociedades iniciáticas, de algumas sociedades ocultistas. Seguindo aquele esquema, chegou a hora de falar um pouco sobre a Ordem do Trapezoide, certo? A Ordem do Trapezoide, ela foi criada por Anton LaVey, ok? Anton LaVey foi um satanista responsável por fundar a Igreja de Satanás lá nos Estados Unidos, certo? Então ele fundou a Igreja de Satanás e fundou a Ordem do Trapezoide. E além de ter fundado essas duas ordens, ele também escreveu alguns livros que deram norte ao satanismo. Um deles foi a Bíblia Satânica, certo? E é isso, pessoal. Ó, então vamos lá. Anton Chandler LaVey, nascido em Howard Staton LaVey, Chicago, 11 de abril de 1930, e São Francisco, 29 de outubro de 1997, foi um músico, escritor, organista e ex-artista circense, fotógrafo forense e ocultista norte-americano que alcançou notoriedade ao fundar a Igreja de Satanás. Entendeu? Então ele fundou a Igreja de Satanás. Ele foi o pioneiro do satanismo nos Estados Unidos. Segundo sua autobiografia, LaVey tem ascendência georgiana da Alsácia, alemã e romena, além de líder da primeira organização abertamente satanista da história. Os trabalhos como músico, fotógrafo forense, ocultista e domador de feras em circos o auxiliaram na formação de sua igreja, ainda que alguns documentos neguem essas informações, certo? LaVey foi o sumo sacerdote da Igreja de Satanás e autor da Bíblia Satânica, como eu disse antes, a Bruxa Satânica, entre outros livros, certo? Então eu vou mostrar algumas imagens, pessoal. Esse cara aqui é o Anton LaVey, ó. Aqui você vê ele e ao fundo dele você vê um pentagrama invertido, certo? Você vê ele com um livro aberto, ok? E um colar com um pentagrama invertido. Mais uma imagem do Anton LaVey, para você que não conhece, é esse cara, ó. Aqui ele está com uma taça, o colar com pentagrama e o pentagrama de fundo, pentagrama invertido. Outra imagem dele também, pessoal, é essa aqui, ó, onde ele está com essa serpente, certo? Fazendo jus ao que estava escrito no Wikipedia, que ele é domador de feras, né? Domador de animais, ok? Então, pessoal, vamos ao que interessa, ao mais importante. A Igreja de Satanás. LaVey começou apresentando nas noites de sexta-feira palestras e rituais de ocultismo, ok? Então ele era um palestrante sobre rituais e ocultismo. Ele era um palestrante. Num grupo de estudos conhecido como Círculo Mágico. Então, ele ia todas as noites de sexta-feira e dava palestras neste clube, né? Neste grupo de estudos chamado Círculo Mágico. Até que, enfim, um filiado sugeriu que deveria fundar uma igreja. Então foi nesse grupo de estudos chamado Círculo Mágico que um filiado sugeriu ao LaVey que ele deveria fundar uma igreja. Então o LaVey, ele pegou e ele abraçou essa ideia. Então daí surgiu a Igreja de Satanás, certo? Foi por conta desse filiado que sugeriu. Em 30 de abril de 1966, então divulgou-se oficialmente, raspou a cabeça na tradição dos antigos carrascos e dos Yazidis iraquianos e se declarou o fundador da Igreja de Satanás e seu sumo sacerdote, certo? Proclamou também o ano de 1966 como o ano 1 do reinado de Satanás,
certo? O primeiro ano da Era Satânica. Posteriormente, Diane LaVey afirmou que Anton teria raspado sua cabeça devido a um desafio entre os dois no verão de 1966, que não tinha nada a ver com a Igreja de Satanás. Estudiosos afirmam também que os quais ulemas dos Yazidis não raspavam a cabeça, certo? Ó pessoal, LaVey também realizou batismos satânicos, então ele fazia até batismo, ó. Tá certo? LaVey também realizou batismos satânicos. O primeiro batismo satânico da história foi em 23 de maio de 1967, de sua própria filha. Então ele batizou a sua própria filha no satanismo. Então com 3 anos, Ziena LaVey, quando a consagrou ao diabo numa cerimônia com direito a moça nua no altar e LaVey com seu famoso capuz com chifres. O evento ganhou notoriedade mundial e serviu para a gravação do vinil The Satanic Mass, certo? Nesse período, LaVey afirmava que tinha 250 seguidores em São Francisco, Califórnia. Também fez velórios satânicos, com destaque para o do marinheiro Edward Olsen, o primeiro velório satânico da história. Então, o cara fazia batismo e fazia velório satânico. Para vocês verem aonde que chegou isso daí, ó. Aqui é o mais importante, ó. LaVey, de início, formou um grupo chamado a Ordem do Trapezoide, certo? Então ele iniciou com esse grupo chamado a Ordem do Trapezoide, que mais tarde evoluiu no que hoje é o sacerdócio da Igreja de Satanás, certo? Então mais tarde esse grupo, a Ordem do Trapezoide, se tornou o sacerdócio, se tornou o alto grau da Igreja de Satanás, né? Posteriormente, instituiu-se um grau para os mais elevados na ordem, o Conselho dos Nove. Então, depois da Ordem do Trapezoide, surgiu mais um grau, o mais elevado daí, que é o Conselho dos Nove, que são a autoridade máxima administrativa e cerimonial da instituição, entendeu? Então terminou com o Conselho dos Nove depois. Aqui embaixo, são algumas obras escritas, Tá vendo lá, a Bíblia satânica, os rituais satânicos, a bruxa satânica, onde tá escrito lá, The Satanic Bible, tá? The Devil's Notebook, certo? Aqueles livros lá embaixo que estão em inglês, que são os livros que ele escreveu, que foi o que eu falei lá atrás no início do vídeo, que são os livros que dão norte ao satanismo, ok? Mas é isso mesmo, pessoal. É só para comentar mesmo sobre a Ordem do Trapezoide, certo? É isso. Falou e fui.